O PVC, na quinta-feira de noite, ele fez uma live no UOL, no qual ele falou: o São Paulo está tendo um problema entre o futebol e o fundo de investimentos, a Galápagos, por conta de orçamento, não concorda com o orçamento do futebol, quer mais dinheiro, 350 milhões é pouco, quer 450 milhões. Ou seja, o fundo já começa mal, isso nas falas dele, e na apuração dele existia estavam secando o futebol propositalmente para que todos chegassem à conclusão de que SAF era inevitável e que a implementação de uma SAF era uma iminência necessária e absurda, e que com isso ele tivesse facilidade de vender a ideia de SAF dentro de São Paulo, porque existe uma resistência, sim, e com isso o Júlio Casares pudesse pleitear ser o CEO dessa futura SAF de São Paulo. Então vamos lá. Esse foi o que o PVC falou, deu um rebuliço. Eu mesmo busquei apurar na quinta-feira de noite com as pessoas, mandei mensagem para o presidente, mandei mensagem para a gente que trabalha próximo, mandei mensagem, falei com o próprio Belmonte, falei com outras pessoas, e eu vou compartilhar com vocês duas questões. Primeiro, nas apurações que eu fiz com todas as pessoas relacionadas a isso, e eu acho que eu fui o primeiro que compartilhou essa informação, inclusive com o presidente Júlio Casares, ele não tinha nem visto antes de eu compartilhar, ele meio que reagiu do tipo, não acredito que estão falando isso. Estou falando para vocês com toda a honestidade do mundo, do tipo, sério, mas do tipo, não estou entendendo, sabe? Por que estão falando isso? Que contexto é esse? E depois, quando eu saí, vi a nota oficial, vi a coisa acontecendo como um todo, eu percebi, reassistindo um trecho da entrevista do Belmonte que ele gravou para mim, gravou comigo e vocês viram, ele faz, antes do que o PVC fala sobre o fundo, considerações elogiosas sobre o Márcio, que é o superintendente do Futebol de São Paulo e participou da execução com a Galápagos, e fala sobre o cumprimento disso, por mais difícil que seja, de fazer o cumprimento disso, de que fórmula utilizaria, de quantos jogadores estava tendo uma prévia. E o que me surpreendeu mais foi o fato de o PVC partir com uma informação de que o futebol, e ele é representado pelo Belmonte e pelo Rui Costa, junto com os outros, não concordava com o orçamento e achava que era impossível, sendo que horas antes o Belmonte tinha gravado comigo, e o vídeo está aí, vocês podem assistir a hora que vocês quiserem, está aí no canal no YouTube. Horas antes ele tinha dito que ia cumprir e que era difícil, mas ia ser complementado, ia ser executado. E eu falei, poxa, Belmonte, mas você elogiou o fundo de investimentos na conversa comigo antes do PVC fazer a live dele, e a pertinência do que você falou, do elogio, de fazer isso complementar. E ele comentou comigo sobre isso. Ele falou assim, sim, mas a minha posição é essa. Em nenhum momento eu falei que não ia cumprir, ou briguei com alguém da Galápagos, ou fiz alguma coisa. Ele falou, óbvio que se me falassem que tem uma possibilidade de ter mais dinheiro, eu ia querer, porque que torcedor ou que pessoa que não quer mais dinheiro, mais verba para o seu departamento?